que tiveram uma obrigado, desculpa, esqueci de te avisar, Fabiane. A primeira aula foi mais uma revisão mesmo, tá? Uma revisão não, perdão. Foi mais uma introdução mesmo, então questão de vocês aprenderem o que é, aprender o que se trata, terem uma noção de como é que funciona toda a sistemática da LGPD, tá? A segunda aula já foi uma aula onde eu falei para vocês sobre os seus direitos, tá? Como titular e as obrigações que na verdade, algumas poucas obrigações que o calculador encarregado tem ali, até porque eu não entrei nessas figuras ainda, eu ainda vou entrar nessas figuras, tá bom? E a aula de hoje, por que eu falo de que a aula de hoje é de extrema importância? Tá? Vocês são a minha segunda turma, tá? De LGPD. A minha primeira turma de LGPD foi presencial, foi extremamente interessante, só que foi um curso extremamente mais, como é que eu posso falar, foi um curso muito maior que esse, assim, muito maior mesmo. Foram coisas, se não me engano, foi quase o dobro de horas aula, então assim, vieram vários, então foram quase 3 meses, se eu não estiver enganado, presencial. Foi um curso mais pesado, tá? E foi um curso extremamente interessante porque muitas das coisas que eu estava passando ali para o pessoal eram coisas que eram atuais, que eram coisas de agora, ou situações onde ainda não tinha algo, como eu posso falar, algo concreto em legislação, porque ainda estava sendo criado, então eu passei meio que em cima do que estava tendo ali naquele momento. A LGBT, pessoal, ela é uma matéria que ela vai mudando com o tempo, tá? Como eu disse em uma das aulas, a lei não está pronta, ela tem algumas lacunas a serem preenchidas, tem alguns normativos para apresentar ainda com o intuito de auxiliar a interpretação da lei. Então, assim, algumas questões que eu passo para vocês agora pode ser que modifiquem, algumas eu dei uma atualizada, até porque já mudaram. Então, algumas questões, inclusive conceituais, acabaram mudando ali, algumas figuras que não eram tão concretas acabaram surgindo. Então, é uma lei que ela tem constante mudança, tá, pessoal? Então, eu não sei se alguém aqui tem interesse em continuar estudando matéria mais à frente, mas aquele que tiver interesse em continuar estudando matéria mais à frente, fique ciente que você vai ter que estudar praticamente todo dia e as coisas vão mudar em uma velocidade absurda, tá? Porque o Brasil, os instrumentos que o Brasil assumiu aqui, pessoal, tá todo mundo conseguindo ver normal? Só me dá um ok se não tiver sumido que não. Sim, tá. Sim. Tá, beleza. Obrigado, pessoal. Então, assim, Marcelo, dá uma olhada. Se não voltar ao normal, faz um favor, dá uma olhada. Como é que fala? Se não voltar ao normal, qualquer coisa sai e entra de novo no link, tá? Se não conseguir mesmo assim, dá uma conversada com a Fabiane, ver se ela precisa te ajudar. Fabiane, perdão. Tá. Então, assim, quem quer ter interesse em estudar um pouco mais da matéria, fique ciente disso, tá? A mudança ela é constante. O Brasil não tem instrumentos, como é que eu posso dizer, de não é profundidade, mas de questão de tempo de vivência, mesmo com proteção de dados, tá? A maioria dos instrumentos que tem são instrumentos novos ou são instrumentos que vieram de outras áreas, por exemplo, eu vejo que é muito utilizado, aí tem pessoal de TI aí deve conhecer, eu vejo que tem muitos instrumentos que se utilizam da análise de risco, né? Então, assim, porque quando a gente fala de inventário de dados, principalmente, ele nada mais é do que uma análise de risco, só que direcionada à proteção de dados, tá? Porque eu digo análise de risco porque a análise de risco ela verifica as possibilidades como é que fala? Verifica as possibilidades de erros, possibilidades de problemas que possam surgir, entre outras coisas. A partir disso, ela tenta traçar um mapa para ver se consegue melhorar, tá? Então, o inventário de dados ele é bem próximo. Isso
simplificando, tá, pessoal? Então, o inventário de dados é bem próximo mesmo da análise de risco, tá? Tanto que quando você estuda análise de risco, você acaba aprendendo um pouco sobre o inventário de dados também, tá bom? A aula de hoje, como eu disse, é importante, por quê? Porque hoje nós vamos falar de princípios, tá? Os princípios são os norteadores que uma lei vai ter, tá? Na Constituição ela tem alguns princípios, os princípios vão determinar para onde a Constituição vai andar, por exemplo, tá bom? A LGPD ela tem alguns princípios também que elas vão determinar para onde a lei vai andar. Por que eles são importantes? Porque se você entender só os princípios, tá? Se você entender só os princípios, você vai ter um norte gigantesco, tá? Então, por qualquer problema que você for ter, qualquer problema que você tiver, se você seguir conforme os princípios, a chance de você cometer um erro, ela reduz drasticamente, tá? Existem algumas exceções, mas são particularidades, vocês vão aprender aqui algumas delas, tá? Não na aula de hoje, mas na aula que nós vamos tratar de princípios aplicados na administração pública, mas de um modo geral, todos os princípios são aplicáveis, tá? Um ou outro vai aplicar de uma maneira um pouco diversa, tal, mas em modo geral, todos são aplicáveis, tá bom? Então, essa aula é de extrema importância, por isso que eu pedi para vocês não perderem essa aula, tá? Porque a partir dela, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil poder tomar uma decisão relacionada à LGBT. Vocês vão poder ver que uma ou outra atitude que você for tomar, ela vai estar de acordo ou não vai estar de acordo só baseado neles, tá? Então, é uma bússola gigante, tá bom? Um dos maiores problemas que eu vejo do pessoal que começa a trabalhar com LGPD, ou do pessoal que, de repente, recebe essa incumbência no colo e não sabe nem o que está acontecendo, mas tem que aceitar por os motivos que sejam, é que essas pessoas elas acabam focando muito em ir atrás de materiais para tentar aprender, para tentar ir de curso, para tentar aprender e tudo mais, e elas acabam esquecendo de entender os princípios. Então, muitas vezes, não é falta de conhecimento, às vezes ela tem conhecimento técnico lá, mas simplesmente por não ter o conhecimento dos princípios, ou não ter entendido perfeitamente os princípios, acaba cometendo erros ou acaba não conseguindo aplicar aquilo. Então, inicialmente, se vocês conseguirem entender essa parte de princípios, o restante, vocês vão girar de letra, tá? Se vocês, por exemplo, vierem até aqui, até essa aula do curso, e pararem nessa aula, não verem mais aulas, vocês vão ter uma bagagem gigante só por entender esses princípios, tá bom? Então, assim, lógico, eu quero vocês até o final, tá bom? Mas, assim, se vocês entenderem os princípios, vocês vão ter um norte gigantesco, vai ficar muito mais fácil, vão ver que, vão acabar vendo que essa lei não é um bicho de sete cabeças, que não precisa ter medo, tá? Aí, quando eu falar lá na frente sobre a lei de acesso à informação e a LGPD em conjunto, aí vocês vão tirar de letra, tá? Aí vai ficar muito mais fácil de aplicar as coisas, tá bom? Vamos lá, então, que eu estou enrolando muito vocês. Inicialmente, vou falar para vocês uma coisa aqui. A LGPD, tá? Quem tiver no computador, abre a LGPD, vou mandar o link aí. Tá? Quem não tiver, só me escuta. Quiser acompanhar pela LGPD hoje, ok. Eu não sei se mandei essa LGPD. Não, perdão, mandei Marco Civil da internet. Perdão, que mandei LGPD. Mandei errado, pessoal. Segundo link, tá? Esse segundo link é o link da LGPD. Tá? Quem quiser acompanhar a aula por lá, eu vou falar hoje do artigo 6º, tá? O artigo 6º é as atividades de tratamento de dados pessoais deverão seguir, observar a fé e os princípios, tá? Mas antes disso, eu queria falar com uma coisa com vocês que eu ia falar que eu acabei não falando em uma das aulas passadas, tá? O que acontece? A LGPD tem alguns fundamentos, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilha a tela que fica mais fácil. Tá todo mundo vendo aí? Deu aqui, está vendo? Só me dá um aqui no chat, pessoal, se está aparecendo certinho. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Você está vendo aqui o artigo 2º, que eu vou marcar aqui agora? Ó, a disciplina de proteção de dados tem como fundamentos. Você vai ver aqui respeito à privacidade, a prevenção informativa, a liberdade de expressão, informações de comunicação, opinião, inviolabilidade de intimidade, honra e imagem,
desenvolvimento da economia e tecnologia, livre iniciativa, livre concorrência, direitos humanos e tudo mais. Esse é na LGPD. Se nós formos para a lei de, perdão, o Marco Civil da Internet, a gente vai pegar aqui os princípios do Marco Civil da Internet. Dentre eles estão a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, proteção à privacidade, proteção de dados pessoais, na forma da lei, preservação da garantia de neutralidade da rede, e vão ter outras questões aqui especificamente. O que eu trouxe para vocês aqui? Vocês verem que os dois estão bem ligados, tá? Estão bem próximos, praticamente um junto do outro ali, tá? Tanto que se você pegar os fundamentos que eu apresentei para vocês da LGPD e os princípios do Marco Civil da Internet são bem próximos, tá? São bem próximos, tá bom? Hoje eu vou falar do artigo 6º, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar pela lei, quem não quiser, vou ler depois. Não vou ler, recomendo que leia. A LGPD recomendo que leia pela mais uma vez, pessoal. Tá? Pelo menos um. Vamos lá, então? Artigo 6º. As atividades também das pessoas deverão observar boa-fé e seguir os princípios, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Primeiro, finalidade. Segundo, adequação. Necessidade. Livre acesso. Qualidade de dados. Transparência. Segurança. Prevenção. Não discriminação. Responsabilização e prestação de contas. Então, a gente fala sobre esses princípios hoje. Uma apresentação. Vamos lá? Princípios. Mesma sistemática dos anos passados, tá, pessoal? Pergunta no chat. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é regida por 10 princípios que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Fidelidade, educação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. E aí eu pergunto para vocês, dentro desses princípios, dá uma olhadinha aí. Vocês acham que algum deles, ou alguns deles, pode ser mais importante do que outros, ou vocês acham que eles são iguais? O que vocês acham? Vocês acham que eles são iguais? Ou vocês, se forem iguais, mandam um sim. Se vocês acham que eles não são iguais, mandam um não aí para mim no chat. Você acha que esses princípios são iguais? Ou acha que eles têm se complementam? Tudo bem, se complementam. Mas vocês acham que eles têm, de repente, um que possa ser mais importante que o outro ou não? Eu acho que sim, porque um pode ser mais importante que o outro, ou não, porque são iguais. O que vocês acham? Só tô com sono hoje. Também pré-sexta, né? É complicado, né? Feriadinho aí também, você fica meio cansado mesmo. Acontece, pessoal. Vamos lá, então. Vai no não, mas realmente não sei. Pessoal, tem alguns princípios aqui que eu considero mais importantes. Por que eu considero mais importantes? Porque se você se acabar infringindo isso, se acabar descumprindo eles, o prejuízo pode ser muito maior. Tá? Por que eu digo que pode ser muito maior? Porque o prejuízo que ele pode trazer tanto para o titular de dados quanto para o controlador, quanto para a empresa, ele pode acabar sendo um prejuízo muito grande. Por exemplo, ao meu ver, os princípios mais importantes aqui seriam da fidelidade, da finalidade, da adequação e da necessidade. Por que eu falo isso? Porque se você infringir um desses princípios, por exemplo, você pode acabar ocasionando problemas como o bloqueio de banco de dados, por exemplo, que é um problema gigantesco. Eles, por exemplo, podem ocasionar também problemas para o titular de dados. Imagina você que coletam, por exemplo, uma informação, pega uma informação, por exemplo, de opinião política. Não, vamos de outra coisa. Pega uma informação, por exemplo, de
religião que a pessoa professa e acabam tendo contato, repassando essa informação, você imagina o problema que isso pode trazer, tá? Então, por conta disso, considera esses princípios mais importantes, tá? Se você entendeu esses três aqui, já é um baita norte, tá bom? Precisa entender o resto? Precisa. Muitos desse complemento, tá? Então, a primeira finalidade. Ah, professor, o princípio mais importante de todos, ao meu ver, sim, tá? Ao meu ver, sim. Então, o que é a finalidade? Se estiver ruim de ler, vocês me avisam, tá, pessoal? Então, a finalidade é primeiro o princípio, tá? Da LGPD, tá? O artigo 6º, tá bom? Ela determina que os dados eles têm que seguir propósitos legítimos, específicos e claros, informada a pessoa do titular. Como assim? Como assim? Legítimos, específicos e claros. Ali embaixo tem o que é legítimo já, tá? Então, legítima refere a motivos sensatos e éticos excluindo iniciativas ruins. Então, os motivos da coleta dos dados em questão, esses motivos, eles têm que ser éticos, tá? Eles têm que ser legais, eles não podem ser motivos que, por exemplo, venham a trazer qualquer tipo de prejuízo para o titular. Então, esses princípios precisam ser legais, precisam ser éticos, precisam ser morais para poder, poder ser válidos, tá bom? Mas, assim, uma parte específica que ficou bem marcando ali é que fala a parte informados à pessoa. Tá? Quando eu falar em tratamento de dados, mais à frente eu vou falar sobre como é que fala? Falar sobre uma figura chamada coleta de dados. A coleta de dados é aquele primeiro momento dos dados, tá? É o momento onde, por exemplo, você vai numa farmácia, porque a farmácia que é o exemplo mais simples, você vai numa farmácia e na hora que você vai fazer o pagamento, eles pedem seu CPF, por exemplo. Esse momento é o momento para fazer o cadastro. Ou então você vai abre um crediário, por exemplo, você pegar suas informações lá para fazer o cadastro, pegar seus dados para fazer o cadastro. Esse momento de pegar os seus dados para fazer o cadastro, chamado coleta de dados. Tá? Então, aqui ele fala o quê? Que eles têm que ser informados à pessoa. O que ele quer dizer com informados à pessoa? Quando ele fala de informados à pessoa, agora eu falaram em uma das aulas que são de consentimento, aqui ele está falando de consentimento, tá? Aqui ele está falando de consentimento. Então, aqui ele está falando que no momento em que você for fazer essa coleta de dados, você vai ter que entender o princípio da finalidade ao ponto de que você vai ter que informar para a pessoa que as informações que você está pedindo, ela tem propósito legítimo, específico e claro. Vamos falar mais tecnicamente? Eu estou querendo dizer que no momento da coleta de dados, o consentimento ele tem que seguir o princípio da finalidade. Ok? Tá. Então eu sei que os propósitos legítimos eles são aqueles que forem sensatos, que forem de acordo com a lei, que forem éticos. Ok. Mas e os específicos e claros? A específico é aquele que garante que o tratamento tem objetivo relevante. E aí tem uns exemplos que eu dou, que é melhor de saúde, explorar espaço. Tá? Então, quando eu falo específico, tem que ser algo determinado, tá? Tem que ser algo determinado. Então, tem que ser, além de ser algo legal, ético e moral, tem que ser algo determinado. Então, por exemplo, se eu quero coletar essas informações como para a saúde, então eu tenho que especificar no momento da coleta que essas informações são para a saúde. Se eu estou, de repente, sorteando um passeio na Lua, eu tenho que especificar lá, deixar claro lá, que o motivo determinante para isso é o passeio na Lua. Tá bom? E aí aqui ele complementa ainda os explícitos ou claros, tá? Enfatiza o objetivo, deve ser claro, definir sem ambiguidade. O que está querendo dizer com isso tudo? Que essas informações que estão sendo solicitadas, elas têm que ser, primeiro, legais e éticas, morais. Segundo, elas têm que ter um fim específico, tá? Vai ser para um time de futebol, vou fazer o carteirinho de sócio torcedor, as minhas informações vão ficar
no banco de dados desse meu time de futebol. Ok. Tá? E além disso, tem que ser explícito. Então, quando ele fala explícito aqui, sem questão de ambiguidade, ele fala que tem que ser mais específico ainda. O que eu quero dizer com isso? No momento, por exemplo, se eu usar esse exemplo do time de futebol, fui fazer minha carteirinha de sócio torcedor. No momento em que eu vou preencher minhas informações, desferir meu consentimento ali, tem que estar informando ali para mim de maneira clara, específica e ser algo legal, tá? Tem que dar informando ali o que vai ser feito com as minhas informações, com os meus dados. Tem que estar informando ali, por exemplo, que os meus dados vão ser utilizados no banco de dados desse meu time de futebol, que vão ser utilizados, por exemplo, para marketing, para propaganda, que meu e-mail possivelmente receba propagandas, e ali já pede autorização para mandar essas propagandas para o meu e-mail, que de repente, se tiver eleição de conselho como é que fala? De diretoria do time, eu posso ser convocado a vir votar por conta da minha condição. Então, todas essas questões tem que estar específica nesse momento, no momento da coleta de dados. Tá? Então, o princípio da finalidade, ele fala muito sobre a questão da coleta de dados. Tá? Mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre o desvio de finalidade, a gente vai ver que isso não é permitido. Tá? E por que isso aqui é importante de observar? Porque se você fizer uma coleta de dados incorreta no início, e você precisar utilizar esses dados para outras informações futuramente, você vai ter que fazer uma nova coleta. E aí, dependendo da situação, o preço que isso pode custar pode ser alto. Tá? Então, por isso que tem que ter uma extrema importância no momento da coleta. Tá? Mas voltando aqui. Então, como eu disse, o princípio da finalidade, ele defende que, vamos lá, ele defende que os dados devem ser utilizados, tá, de maneira a cumprir propósitos legítimos, específicos e claros, ou explícitos, tá? Específicos e claros, informados a pessoa. Ok? Então, vamos supor, acho que tem um exemplo aqui também. Vamos lá, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, tá? Uma empresa, primeiro exemplo lá, uma empresa solicita informações como nome, CPF, endereço, e-mail, porém não informa o motivo da solicitação. Isso é permitido? E aí, pessoal, acham que é permitido? A empresa vai lá, vou pegar uma empresa de cosméticos, vamos supor. Ela pega e solicita as informações suas, como nome, CPF, endereço, e-mail, e não fala por quê. Só fala que lá é para cadastro. Só fala para cadastro. E esses acham, isso é permitido, pessoal? Manda um sim ou não. É permitido? Sim. Não é permitido? Não. Creio que não. Não, né, pessoal? Porque daí, o que está faltando aqui? O que está faltando aqui é ela ter um motivo específico, claro, explícito, do porquê que ela quer aqueles dados. Ok? Ok. A segunda, uma loja ali, e isso falta clareza também, Daniel. Uma loja te liga e solicita um nome, um e-mail para te inserir numa lista de pessoas que vão receber o link para baixar filmes piratas. E aí? Ó, te ligaram, de repente, e falaram o seguinte: olha, eu vou te colocar numa. Eu quero seu nome e seu e-mail, só seu nome e seu e-mail. Eu vou te colocar numa lista onde você vai receber os lançamentos do cinema. Tá? Você vai receber, você vai entrar no nosso link, nessa plataforma aqui, você vai receber os lançamentos do cinema lá. Você sabe que esse lançamento do cinema é filme pirata. E aí, pessoal, isso é permitido ou não é permitido? Totalmente errado. Tá, por que é errado? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, ele é um propósito explícito e específico. Se passar você consentiu, aí que tá a questão, Fernando. Como é que fala? Como o propósito ele não é legítimo, ele não é legal, esse consentimento ele tá viciado. Por que esse consentimento é viciado? Porque o propósito da coleta, ele é ilegal. Então tem como a gente falar que consentiu com essa situação, mesmo concordando. Porque a proposta dela foi legal. Ok? Então, assim, eu concordei, vou receber.
amanhã ou depois, a NPD, vamos supor, bata na porta dessa empresa e ela fala, quero bloqueio porque a iniciativa é ilegal. Eu posso vir a revogar meu consentimento? Posso, a qualquer momento, só que simplesmente pelo fato da coleta ter sido feita de maneira ilegal, ferindo aí o princípio da finalidade, é o que já vale para esse consentimento não ter validade. Ok? Não sei se ficou claro, Fernando. Próximo. Uma loja de link solicita, ok. Uma loja de link solicita seu nome e e-mail, porém fala que as informações podem ser utilizadas para fim de marketing, ou para fim de cobrança, ou para todos os fins. E aí, é permitido? Ó, a empresa pegou e ela falou o seguinte, ó, pode ser utilizado para marketing, ou pode ser utilizado para cobrança, ou pode ser utilizado para outros fins. E aí, é permitido, pessoal? Sim ou não? Mandei sim ou não, pessoal? Sim, sim, sim. Vou brigar com vocês. Eu acabei de falar aqui. Lembra que eu falei aqui? Que não pode ser ambíguo? Olha aqui, ó. Sem ambiguidade. Não pode, pessoal. Por que não pode? Por que ele está falando que vai fazer ou marketing, ou cobranças, ou outros fins? Não, não pode. Não pode ser ambíguo. Tem que ser reto, certo, ó. Específico, objetivo. Definir isso não pode ser indefinido. Exatamente, Ruth. Não pode ser ambíguo. Agora, se ele falasse, vai ser utilizado para marketing, para cobranças e para outros fins. Poderia também? Também não. Por quê? Porque os outros fins ele especifica que fins seriam esses. Ah, mas se ele fala que vai ser marketing e cobrança, poderia? Poderia. Poderia. Ok? Próximo. Adequação. E adequação anda de mão dada com a finalidade, tá? O que a adequação fala? A respeito da adequação, ele diz que os dados só podem ser coletados para fins que foram informados ao titular. Olha aí. Então, o tratamento de dados aí vai ter que ter relacionado ao motivo que aconteceu a coleta. Então, tá vendo que se o princípio da finalidade no momento da coleta não acontecer ou acontecer de maneira errada, incorreta, mesmo que ele seja legal, mesmo que ele atinja propósitos legítimos, específicos e explícitos, mesmo que atinja, se as informações que foram, se os dados que foram coletados ali acabarem sendo utilizados de maneira diversa da que foi informada para o titular, que foi informado para nós, ele vai ferir o princípio da adequação. E aí é problema do mesmo jeito. Então não adianta pegar no momento do consentimento e só permitir, como é que fala? E tá de acordo com a lei, tá tudo ok, tá de acordo com o princípio da finalidade, mas no momento em que for utilizar esses dados, acabar utilizando para outra finalidade. Tá entendendo? Tá bom. Então, o que acontece? O que eu vi acontecer algumas situações parecidas com essa, que a pessoa acabava fazendo o cadastro ali para crediário, essas coisas assim, e no momento que ela fazia, ela desferiu o consentimento, ok e tal. Só que nos termos eles não especificavam, na verdade especificavam algumas situações, só que não falavam que isso é utilizado, por exemplo, para propaganda de marketing. E aí, mas a coleta foi correta, foi ok, mas a utilização foi incorreta, que foi a educação. Tá vendo? Por isso que é importante, porque se você a coleta incorreta, e dependendo de como estiver andando as coisas, é um problema gigantesco, tá? Vamos lá de perguntas. A academia sempre informa, solicita seus clientes o fornecimento de dados biométricos, digitalzinho, tá? Para identificar sua entrada no estabelecimento. Isso é correto? E aí, pessoal? Sim, é correto? Não é correto? Pode a academia lá. Sei que tem muita academia que faz isso. Sim. Fernando diz que sim. Sim, sim, correto, sim, correto. Só, pelo princípio da adequação,
se você consentir. Pelo princípio da adequação e pelo princípio da finalidade que nós aprendemos até esse momento, está correto, tá? Ah, professor, mas você falou na outra aula que não está correto. Realmente não está correto. Então, agora eu não estou entendendo nada. Se for que está correto, mas não está correto? Como assim? O senhor está doido? Então, o Adriano está louco, falando que está correto, para falar que não está correto. Na verdade, se chegarmos apenas no princípio da finalidade da adequação, está correto, tá? Porque se no momento em que fez a coleta ele informou que seria para isso, propósito legítimo, foi de maneira específica e explícita, tá tudo ok. A adequação está de acordo com a finalidade que foi informada e tal. Até aí está tudo ok. Qual que é o problema? O problema é que a gente vai chegar no princípio chamado princípio da necessidade. E no princípio da necessidade ele fala que seria o mínimo possível. E aí que é o problema. Para você identificar uma pessoa no momento dela fazer a entrada, tem outros meios. Tem N outros meios. Então não tem necessidade de você coletar a digital da pessoa para ela entrar, tá? Pelo princípio da necessidade, ok? Se for só de acordo com a finalidade da equação, tá certo. Porém, contexto geral, tá incorreto, tá, pessoal? Ah, Adrian, mas minha academia ela solicita. Tá, Fernando, sim, por segurança pode, mas a questão em si para que é utilizado a digital nas academias? Para acesso, controle de acesso. Agora, deixa eu pegar um exemplo diferente. Se, por um exemplo, eles coloquem de repente fechaduras digitais porque a maioria das academias ela tem uns armários, né, que você pode colocar o que você quiser. Vamos supor que eles começam a colocar fechaduras digitais nos armários. Faça um armário para cada cliente e um armário não, faz um espaço para cada cliente. Tá, vou chegar lá. Então vamos supor que aconteça isso. Você coloca suas coisas lá e você tranca só seu digital lá. Nesse caso específico, medida de segurança, a gente pode até falar em aceitar, até porque é um dado sensível, tá? Mas nesse caso. Agora, no caso da academia, como medida de controle de acesso, existem outras maneiras. Tá? Até porque tem academia, por exemplo, as mais antigas, mais de bairro, por exemplo, que não tem digital, tem cartãozinho, tem alguém que controla o acesso no momento que o cara está entrando ou não, tem outras maneiras. Tem outras maneiras. Fernando, entre outros dados são passados facilmente a terceiros que não pagam, por exemplo. Essa são passados realmente, mas assim, aí que tá o problema, né? Não quer dizer que porque tá ocorrendo que tá certo, né? Aí que tá o problema. Tá bom? Vamos lá então, próxima questão. A empresa Água Limpa vende galões de água e solicita seus clientes nome, telefone e endereço. E aí, pessoal, acha que está correto? Ela vai vender os galões da água e está pedindo nome, telefone e endereço. Está correto? Sim, não? Não? Sim? Não? Está correto, tá, pessoal? Por que está correto? Nome, para identificar quem é o cliente. Telefone, para entrar em contato caso necessário. Endereço, para fazer a entrega dos galões de água. Exatamente. Para fazer a entrega. Então está correto. Ok. Estou confundindo vocês, mas vamos lá. Finalidade. Adequação, necessidade também. Ok. Ok. A cidade fim do mundo solicita o nome do CPF e o endereço de seus habitantes com a finalidade de observar que isso aqui eu vou explicar para você porque isso aqui é uma discussão grande, tá, pessoal? Então, uma cidade fim do mundo, ela solicita o nome do CPF e o endereço dos habitantes com a finalidade de observar quem está adquirindo medicamentos X, ok? Posteriormente, ela usa esses dados para cobrar IPTU. Está correto? Tá, aqui são dois problemas, tá? Ao meu ver, está incorreto. Porém, existem algumas correntes que falam que está correto. Tá? Por quê? Porque entende que a partir do momento que um dado ele entra no banco de dados do município, do estado, da União, que seja, a partir do momento que ele entra ali, passa a ser domínio público e por isso a finalidade específica seria pública. Tá?
uns entendimentos, outros entendimentos. Não tem nada pacífico quanto a isso até o momento, tá bom? Por isso que eu não vou entrar com vocês aqui, senão vai dar jabá. Necessidade, tá? Então, a database de dados aí deve ser restrito ao mínimo essencial para alcançar seu propósito. Olha aí. Tá vendo que finalidade entrelaça ali, e aí eu vou entrelaçar de novo com adequação e de novo com necessidade. Ok? Um junto do outro. Então, a finalidade, ela fala o quê? Propósitos legítimos, explícitos e específicos, informados ao titular de dados. A adequação, ela fala o quê? Vou voltar aqui um pouquinho. A adequação, ela fala o quê? Fins, atender o fim, o tratamento de dados ele deve atender os fins para que eles foram coletados. E a necessidade. Ficou mudo aqui, pessoal, foi mal. E a necessidade fala o quê? Mínimo necessário. O mínimo necessário para poder atender aquela questão. Tá. Vamos lá? A empresa de transporte Boa Sorte solicita seus clientes informações como nome, CPF, religião e endereço. Tá correto? Então, a empresa de transportes, né, Boa Sorte, ela pega, faz para os seus clientes o seguinte: olha, a partir de hoje, vou fazer um recadastramento aqui de clientes, né, que a gente faz a entrega, e eu vou solicitar nome, CPF, religião e endereço. Posso? Ruth, exatamente, Ruth. Exatamente. Religião? Pra quê? Mínimo possível. Exatamente, Fernando. Para que religião? Se é o mínimo possível para atender aquele fim específico, para quê? Pra quê? E agora eu vou fazer uma pergunta, não sei se tem alguém da GTEC aqui também, mas vou fazer uma pergunta aqui, que entra bem em cima disso. Alguém de vocês aqui que já tenha trabalhado em mais de uma secretaria, ou que tenha trabalhado em mais de um setor, que acabou ficando com acesso de um sistema que não utiliza, utilizava, mas não utiliza mais. Alguém que ficou com isso solicitou a GTEC que fosse cancelado o acesso? Pode falar aqui, só pensando entre a gente aqui. Por que se não solicitou, expira? Pior que agora eles estão com atualização, acho que estava expirando mesmo. Mas qual que é a questão aqui? A questão é que se você não utiliza mais aquele sistema no seu trabalho, não tem por que você ter acesso a ele. Adri, o que eu faço? Manda um ofício, caminho, uma coisa para digitar e fala, olha, não utilizo mais sistema, meu login é tal e cancela meu login. Porque não tem porquê. Se eu, por exemplo, trabalhava na folha de pagamento, eu tinha acesso ao sistema, por exemplo, meu bloqueio automático. Se bloqueio automático é ótimo. Vamos supor que eu tenho, sei lá, folha de pagamento, um sistema, se não me engano, é o Ergo, o outro, acho que tem outro sistema, se eu não estiver enganado, tá? Se alguém tiver folha de pagamento aí, me corrige. Então, saí da folha de pagamento. Fui para, sei lá, para Cesal. Não tem por que eu continuar tendo acesso àquele sistema. Eu não vou utilizar nessa nova função que eu vou estar fazendo. Então não tem porquê. Olha o princípio de necessidade, hein? Mas Adriano, até nessa questão tem princípio de necessidade, até nessa questão. Tá? Até nessa questão. Por isso, atenção. Ok? Lembra que eu falei nas primeiras aulas? Na LGPD, o que abunda prejudica. O que abunda prejudica. Segunda, a farmácia mais remédio solicita impressão digital de seus clientes para cadastrá-los na lista de descontos. Isso é correto? Farmácia Mais Saúde falou assim, ó, negócio seguinte, iniciativa para descontos para clientes, tá? A partir de hoje, quem quiser desconto vai ter que cadastrar digital. E aí, pessoal, pode isso daí? Tá ok? Sim ou não? Não, não, não.
Exatamente, muito bom. Muito bom, Fernanda. Exatamente, entra na mesma situação da academia, na mesma situação. Se a questão é desconto, para que precisa da digital? Por que precisa da digital se a questão é desconto? Se a questão é desconto, apenas uma maneira de entrar em contato, de repente, pode ser algo necessário. Nada além disso. Ah, como é que eles vão saber do desconto? Ok, você vai pegar o quê? Número de telefone? Você vai pegar e-mail? O que você vai pegar? Ah, só por notificação no aplicativo. Ok, então peço para os seus clientes baixarem o aplicativo, fazer o cadastro e a partir disso você pega e manda os descontos por lá. Não tem necessidade de digital. Ok? Ok. O CPF já não seria suficiente? Ruth, nós temos um problema em relação a apenas o CPF ou apenas ou não. Qual que é o problema? Homônimo, tá? Por incrível que pareça, existem vários homônimos no Brasil, mas vários mesmo. Então, assim, o CPF, ele é um identificador. Então, o CPF, nunca vai ter um CPF igual ao outro, tá? Então, o CPF, ele auxilia ali, tá? Para identificar a pessoa, tá? Então, a partir do momento que você tem um CPF, ter a condição do nome em conjunto não é algo que, assim, que vá prejudicar ou que vai ser informação em excesso, tá? Não é algo que seja assim. Seria uma informação complementar, tá? Então, seria primeiro o nome e depois o CPF como um possível identificador daquela pessoa, tá bom? Não sei se ficou claro, Ruth. Beleza. Vamos para a próxima? A empresa, tudo junto, solicita que seus funcionários informem se planejam ter filhos. Isso é correto? Então a empresa, tudo junto, falou assim: o negócio é o seguinte, a partir de hoje os funcionários vão ter que informar para a gente, controle de natalidade, vão ter que informar para a gente se eles querem ter filho ou não. E aí, pessoal, pode fazer isso? Não, né? Até absurdo, né? Pode não, claro que não pode. Qual que é o motivo? Não tem motivo para isso, entendeu? Não existe necessidade específica. Agora que é até absurdo pedir uma coisa dessa. Agora eu vou pegar um exemplo para vocês. Tem uma rede famosa de farmácias, vou falar para mais uma vermelhinha aí, que é bem famosa no Brasil inteiro, que ela tem o costume de você chegar e fazer qualquer coisa que você comprar, você querer fazer o cadastro, pedir para fazer o cadastro. Tem acesso. Aí fala que tem acesso ao desconto e tudo mais. Você deve conhecer essa rede famosa de farmácia. Qual que é o problema disso? Que eles começaram a fazer isso há alguns anos para cá, porque tomaram uma bela de uma paulada da NPD, porque eles não faziam isso. Antes eles falavam que tinha que fazer o cadastro para fazer a compra. Isso não existe. Tá? Isso não existe. O ato de comprar não prescinde de nenhum tipo de cadastro, tá? A não ser que seja online, porque daí tem questões de entrega e tudo mais. Mas o ato de comprar presencialmente não tem necessidade de nenhum tipo de cadastro. Tá bom? É você lá presencialmente, a pessoa lá que vai vender para você o produto e o dinheiro e acabou. O cartão, que seja, acabou. Não tem necessidade de nenhum tipo de cadastro. Se forem numa loja fazer um tipo de compra e falar, não, eu preciso fazer seu cadastro para fazer a venda, fala, não, meu amigo, não precisa. Eu estou aqui, estou com o dinheiro, o produto está aqui, você está aí no caixa, recebe e me dá o produto. Acabou. Porque não tem necessidade. Então, essa empresa fazia isso, e acabou tomando uma paulada ultimamente, por conta de fazer isso. Ah, o que mais que ela fazia, Adriana? Nesse momento, qual eram os erros aí? O primeiro, que me informou, né? Segundo, que pelo fato de não ter informado, você ia mandando propaganda e ia doidado. Então, tudo incorreto. Tudo incorreto. Livre acesso. Então, o princípio do livre acesso, tá? Ele garante que os titulares de dados têm o direito de consultar gratuitamente seus dados. Como serão tratados, por quanto tempo, olha aqui. Quais informações especiais serão envolvidas. Tá vendo só? Então tem que ter direito, eu tenho direito de saber de tudo isso e não precisar pagar para saber tudo isso. Então tem que saber quais são os meus dados que estão sendo utilizados, por quanto tempo estão sendo utilizados, quais informações pessoais vão ser envolvidas. Tem que saber tudo disso. Ter o livre acesso a isso.
Tem que ter canais para disponibilizar isso. Ah, mas se for para sempre, então eu preciso que me seja informado que isso possivelmente seja para sempre. Precisa ser informado. Então, aqui, ó, antes do tratamento, eles devem ser informados sobre como acessar seus dados, tá? O LGPD também exige que os titulares saibam a duração do tratamento. A LGPD ele exige que os titulares saibam a duração do tratamento. Não tem essa de, ah, não, se é para sempre ou se é para determinado tempo, eu não vou querer saber. Não existe isso. Eu tenho obrigação de saber quanto tempo isso vai ficar. Quem vai mensurar tempo, o controlador mensura tempo, meu amigo. Tá bom? Mas eu tenho direito de saber. É obrigação. Tá bom? A finalidade específica entre a finalidade aqui de novo. Tá vendo? A finalidade já pegou de novo aqui. Tá? Tá bom? Então, qual que é a questão específica aqui? O que as pessoas elas acabam cometendo erros muitas vezes nessa relação? Porque elas acreditam que às vezes a relação de tempo não tenha sentido. Só que ela é uma obrigação. Por que é uma obrigação? Porque geralmente, como uma empresa ela vai fazer uma coleta de dados, ela precisa ter como se fosse um organograma, como se fosse um passo a passo do que vai ser feito. Dentro desse passo a passo do que vai ser feito, que a gente chama de ciclo de vida dos dados, dentro desse passo a passo, tem que estar previsto desde o momento da coleta, utilização e o que vai acontecer com esses dados a partir dali, e o último momento chamado eliminação ou guarda. Então, quando terminar todo esse tratamento ali, quando terminar de utilizar e tudo mais, tem que ser informado o que vai fazer. Se vai eliminar ou você vai arquivar. Se vai eliminar, como vai ser feito. Se vai arquivar, o porquê e como vai ser arquivado. Tá vendo que não é uma questão simples? Vou pegar essas questões para essas questões aqui eu libero vocês para intervalinho. Tá? Vamos lá. Eu solicitei da empresa ABC Cosméticos que me informasse como está utilizando meus dados. Tá? Aqui fala o que a empresa deve fazer. E aí, eu solicitei a empresa ABC Cosméticos sobre os meus dados. Falei, a empresa, seguinte, eu quero saber que tipo de dados vocês estão utilizando, como vocês estão utilizando, mas o que a empresa tem que fazer? Ela tem que me informar, ela tem que me dar um prazo para poder me informar de maneira completa, ou ela não precisa fazer nada? Brito, eu não entendi os dados do primo. Tem que informar. E aí, pessoal, tem que informar, não precisa, prazo de informar. Ah, tá na terceira questão? Ah, tranquilo. Na terceira, se for na terceira daqui, a gente vai chegar lá. Tá? Ela tem que informar, pessoal. Tem que informar. Ah, mas ela pode, que nem o Rodrigo tá falando, tem um prazo em informar? Pode. Desde que o prazo seja hábil, tá? Não é algo assim, daqui 90 dias a gente responde. Não, tem que ser um prazo hábil. São, de repente, 15 dias. 30 dias eu acho pouco demais, mas de repente, pelo tamanho da empresa, ou para a dificuldade ali, de repente um prazo um pouco maior, ou de repente apresentar de maneira gradativa, mas tem que se informar. Não pode não informar. Tá? Segunda questão. A farmácia mais remédios se recusa a informar seus clientes por quanto tempo o material armazenado em seus dados. E aí, pessoal, é correto? A mais remédio falou assim, não vou informar, eu vou assim, não sei quanto tempo eu vou guardar aqui, então é o seguinte, eu te informo o restante, mas o tempo que vai ficar guardado eu não te informo. E aí, é correto, pessoal? O Daniel já falou que não. E aí, pessoal, é correto? Não é correto? Não, não, pessoal, não é correto não. Ela tem que informar quanto tempo, é uma obrigação legal. Ah, vai ficar para sempre. Tá, então vai ficar para sempre. Primeira coisa, informa que esses dados possivelmente não tenham uma data específica para serem eliminados, que
e vão manter no arquivo, ou vão ser tratados durante um determinado período de tempo e informe os motivos específicos. Mas informe o tempo, tem que ser informado. Ok? Ok. Terceira, e eu libero vocês para tomar uma água, dar uma. Tá? Eu solicitei à empresa ABC Cosméticos que me informe como está utilizando os dados do meu primo. Ah, tá. O que você está falando, né, Brito? Os dados do meu primo. O que a empresa deve fazer? Eu cheguei lá, tem um primo meu, vai ser meu. Tem, uma, tem um primo meu, eu gosto muito dele, que ele chama Lucas. Gosto muito, muito, muito dele mesmo. Conheci, tive muita convivência com ele quando era pequeno. Então, vamos supor que aí cresceu rápido pra caramba. A última vez que eu fui lá com a minha esposa, até assustei com o tamanho que não tá. Um mensarrão, assim, né? Tá grande guri. Então, vamos supor que eu chegue lá, de repente, e do sul lá nós temos uma rede de farmácias que se chama Panvel. Uma rede de farmácia chama Panvel. Tá, e vamos supor que assim, que ele pegue de repente um dia e ele me informa que a Panvel está incomodando ele, mandando um monte de propaganda e ele nunca se cadastrou nela. Eu acho praticamente possível lá no sul alguém ter cadastrado assim, nessa rede de farmácia. Mas enfim. Ele falou, Adriano, eu nunca me cadastrei lá, estou me incomodando, cara, não sei o que eu faço. E aí eu vou lá, eu, Adriano, vou lá como pessoa física, eu vou lá e solicito as informações da rede Panvel. E aí, eu posso solicitar, essa empresa ela vai me informar ou não? Ela não pode fornecer? Ela pode fornecer? Ela não pode fornecer? Não pode? Se ela não pode fornecer, por que ela não pode fornecer? Por que ela não pode fornecer se ela não pode, por que não? Bora, pessoal, sem medo, sem medo. Somente por titular. Exatamente, Brito. Eu não sou titular. Eu não sou titular de dados. O titular é meu primo Lucas. Exatamente, Luciano. Exatamente. Diz respeito ao titular. O titular tem o direito de solicitar. Então, nesse meu exemplo, meu primo Lucas, ele tem o direito de ir lá e solicitar. Eu não. E agora, mas se eu fazer diferente? Porque eu sou advogado. Se eu pegar uma procuração dele e solicitar, aí a empresa pode me fornecer? Ou ainda não? Eu ainda não sou titular. Mas peguei a procuração do meu primo Lucas e fui. Aí sim? Aí não? Sim? Não? Sim, né, pessoal? Lembra que eu falei na primeira aula? Representante legal, exatamente, Bruno. Lembra que eu falei nas primeiras aulas que a procuração, principalmente quando o advogado pega essa procuração, ele faz às vezes de quem tem o direito, ele fica como se estivesse no lugar de quem tem o direito, mas ele em si, ele não tem o direito. Então, se eu pego uma procuração do meu primo Lucas, eu faço às vezes do Lucas para solicitar. Eu tenho a permissão dele para poder solicitar um direito que é dele. Mas quando eu conseguir esse direito é meu? Não. O direito continua sendo dele. Se no meio da minha solicitação eu encaminhei, recebi as primeiras informações, ele falou para mim, não, está suficiente, eu posso continuar lá? Não, não posso, porque ele que é titular desse direito não quer que seja feito. Ok, pessoal? Pessoal, intervalinho, 10 minutinhos e nós voltamos. Desses 10 minutinhos, se alguém quiser abrir o microfone para tiver dúvidas, questionamentos, quiser fazer algum comentário, estou aqui disponível, beleza, pessoal? Nós voltamos a 7h40. 7h40 nós voltamos. E aí terminamos o de hoje. Beleza, pessoal?
Ana Cristina, você assistiu a aula, Ana Cristina? Você chegou agora.
Fabiane, você tá aí? Fabiane. Eu tô aqui. Você chegou a mandar o link de presença ainda não? Ainda não. Já quer que manda? Vou mandar, fazendo um favor. Vou colocar lá. Obrigado. Pessoal, o link de presença tá aí no chat, tá? Então, quem não marcou presença ainda, pega o link, tá? E preenche a presença. Não esquecer da presença, tá? Só quem tá aí, manda um oi pra mim no chat, quem tá aí. Acho que estou eu. Opa, tá aí? Beleza. Deixa eu ver aí. Oi. Opa, beleza. Pessoal, é o seguinte, tenho duas dicas, uma de série e uma dica de filme, tá? O filme é mais um documentário, tá? Relacionado ao tempo. São extremamente tranquilos para ver, tá? E aí eu queria saber de vocês, vocês querem a dica de série ou vocês querem a dica de filme? Daí eu já mando aqui antes de eu começar. Já falo para vocês. E aí, série ou filme? Mandei pra mim. Série ou filme? Dica de série ou dica de filme? Se for série, tem. Manda série? Filme? Se for série, é uma série que tem, se eu não me engano, 4 temporadas. Filme. Filme, você vai pegar, pegar um final de semana. Por mais que assim, ela. Sempre quando sai temporada, por mais que a última agora foi bem rápida, e aí eu acabei assistindo ela em. Eu acabei assistindo ela no final de semana. Tá? Vou indicar os dois, tá? Pera aí, deixa eu só ver quantas. Deixa eu só ver quantas separadas são. Netflix. Netflix, tá? As duas. As duas. As duas da Netflix. Eu. Deixa eu ver aqui se tem. Acho que são 4 temporadas. São 4 temporadas, tá? Filme que eu tenho que indicar pra vocês é praticamente um documentário, tá? Agora que a gente tá voltando aqui, tá todo mundo aqui. Filme é praticamente um documentário, tá? Se você for lá no Moodle, tá? Vai na loja de princípios, tá o trailer do filme que chama. Oh, meu Deus, esqueci o nome do filme. Privacidade Hackeada. Fala do caso do Cambridge Analytics, aquele caso do Mark Zuckerberg, do Meta, tá? Primeiro é essa, Privacidade Hackeada. Recomendo muitíssimo assistir, tá? A segunda não. No caso, a série que eu recomendo para vocês é uma série que eu particularmente gosto muito
e eu recomendo muito assistir, tá? Ela é uma série que ela fala de tudo um pouco, fala de proteção de dados, fala de cibersegurança, fala de tudo um pouco, é uma maravilha. E ela dá alguns conceitos muito interessantes que dá para você assistir tranquilo, dar risada e ainda aprender muita coisa, tá? O nome dessa série, ela é Como Vender Drogas Online Rápido, tá? Na Netflix. Ela conta a história de um menino lá na Alemanha que ele fez isso, ele vendia drogas online, tá? Ele é baseado numa história real, num documento, inclusive tem um documentário dele que chama Shine Flakes, tá? Que é um documentário que conta a história desse menino, tá? Fabiane, se puder ver a questão da chamada, parece que o pessoal não está conseguindo enviar, faz um favor. Então, Tá, vou dar uma conferida aqui. tá bom, obrigado. Então, se conta a história desse menino que ele fazia isso mesmo, tá? Ele pegava e ele vendia droga pelo Google, sem noção. Depois de louco, assim mesmo, tá? E aí, por conta da história desse menino, criaram essa série chamada Como Vender Drogas Online Rápido, tá? E é uma série muito boa, cara, ela tem uns conceitos maravilhosos de cibersegurança. Sim, sim, sim. Você estava assistindo essa série? Legal, legal. Sim, tem todas as temporadas. São 4 temporadas. Essa é a última por agora. A última temporada não gostei muito, mas enfim. Mas é uma série muito boa. Fala muito sobre segurança. É muito boa mesmo. E aí que assim, quem tiver, se tiver, eu quero saber da história a história real. Aí você vai assistir um documentário chamado Shine Flakes Drogas Online, tá? Que é um documentário que também tem na Netflix. Esse te mandar aqui o nome, Shine Flakes. E ele tem, como é que fala? Ele conta a história real do menino, tá? Do menino, na série são três, né? São três amigos. Na vida real foi o menino sozinho, fez isso. Deixa eu colocar o nome. Tá? Meu Deus, pela internet rápido. Aí tem o nome em inglês aqui. Tá? Não deu certo. Deixa eu ver se ela consegue mandar para vocês. Pessoal, mando. Quem não conseguir fazer a chamada, manda aqui o nome do chat que a Fabiane vai registrar a chamada, tá, pessoal? Ok, fica essas duas dicas, tá? Primeiro de um documentário chamado Privacidade Hackeada, muito bom, recomendo muito que assista. E essa série que eu acabei de falar, que é muito boa também. Adriano, boa dica bônus, tá? Que vai pegar feriadão, já pega e já assiste. Dica bônus para vocês é um filme que vocês vão encontrar no YouTube só. Tá? Vocês vão encontrar só no YouTube. Que é um filme que chama. Deixa eu recordar o nome dele agora. É um filme que chama. Deixa eu recordar o nome dele. Invasores. Nenhum sistema está a salvo. Tá? Esse filme é muito bom mesmo. É um filme de ação. Fala muito sobre engenharia social. Muito mesmo sobre engenharia social. Fala muito sobre segurança, sobre vulnerabilidade. É um filme maravilhoso. Para isso é maravilhoso. Ok? Ok. Vamos continuar então? Pessoal, tem um outro link aí que a Fabiane mandou. Tentei mandar para ele, por ele fazendo um favor. Ver se dá certo para vocês. Vamos lá? Enquanto isso, vamos voltar para nossa aula.
Vocês também, se por acaso ver algum filme, alguma série, alguma coisa assim que, eu gostei, quero indicar, pode indicar, manda lá, pode mandar lá no grupo, não tem problema nenhum. Viu algum artigo interessante, alguma coisa assim, pode mandar lá também, sem problema. Só não vai mandar notícia de vazamento de dados, senão vai mandar um monte de coisa. Tem um por dia praticamente. Se mandar notícia de vazamento de dados, tem 1 bilhão. Aí não vai dar muito certo, tá bom? Vamos lá. Infelizmente, nessa realidade, né? No próximo, qualidade dos dados. Alguém aqui é de TI? Alguém aqui fez. Oi, 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 oi. Tá todo mundo aqui? Oi, pessoal. Tá dando pra me ouvir? Sim, ok, beleza. Caiu aqui do nada. Vamos voltar, voltamos. Cortou, mas voltou. Então, cortou, ficou tudo. Então tá bom. Pessoal, não sei se tem alguém que não perguntei. Tem alguém, não sei se tem alguém de TI aqui. A equipe toda de TI da SEG está. Então ótimo. Então ótimo, então. A qualidade dos dados, a pessoa que acredita isso, vão entender melhor quando a gente falar uma questão chamada integridade. É praticamente isso. Tá? A qualidade de dados, ela é basicamente integridade. Ok? Ok. É mais simples. Mas eu não sou de TI, como é que eu vou entender isso aqui? A gente vai chegar lá. Tá? O princípio garante que os titulares tenham informações precisas, claras, relevantes, conforme necessário para alcançar o objetivo. Quando a gente fala de integridade, a gente está querendo, basicamente, que aqueles dados especificamente, que eles permaneçam da maneira que eles são. Que eles não venham a ter algum tipo de prejuízo em relação a isso, que não venham a ser modificados de uma maneira que venha a prejudicar eles. Essa é a ideia. Não sei se deixei claro isso. Então, quando a gente fala de qualidade de dados, a gente fala do dever do controlador, daquele que está tendo resguardados os nossos dados, de que ele mantenha atualizado, de que ele mantenha correto, de que ele mantenha dessa maneira. Quando a gente fala de qualidade de dados, a gente também entra nessa questão de atualização. E aí também entra na questão do direito do titular de corrigir qualquer possível erro que tenha nos seus dados. Tá bom? Tem uns pontos mais específicos sobre a qualidade de dados, tá? Primeiro, a exatidão, tá? Se refere à questão de ser preciso. Precisão entre os dados. Aqui entra muito a questão de integridade também. Tá? Tratamento, profundidade. A clareza, que eu vou associar a necessidade, usar as palavras, procedimentos que esclareçam a qualidade, que os destinatários consigam identificar isso. Relevância, que indica que o tratamento ocorre para permitir alcançar a finalidade previamente definida. Poderia ser só falar de finalidade? Pois é. Se a finalidade estiver incorreta, problema. E atrapalha aqui também na qualidade de dados. Quando eu falo que é um dos princípios mais importantes, pode ficar disso? Tá vendo só? Atualização é aquela questão de manter sempre atualizado, qualquer alteração. Adriano, qualidade de dados, só isso. Só isso. Umas perguntas? Esse que é o meu caso, tá? Ao casar, acrescentei o sobrenome da esposa. Posso pedir para justificar meus dados? Quando eu casei, chegou lá no cartório e perguntaram se queria acrescentar sobrenome, se queria tirar sobrenome, tudo mais. E aí, desde quando eu tava namorando minha esposa, quando a gente tava noivo, já tudo mais, eu falava, não, eu quero acrescentar o seu sobrenome. Que é o Ábido, né? Eu vou acrescentar o sobrenome Ábido. Ok. E aí chegou lá, tal, foi o casamento e tudo mais, e acrescentei o sobrenome dela, sobrenome Ábido.
Aqui que eu fiz depois, solicitei à prefeitura, através do grupo administrativo, a correção do meu sobrenome. Aí fizeram a correção. Foi só a prefeitura que eu solicitei? Sumiu? Pessoal, tá me vendo aí? Sumiu para vocês também? Sim. Tá. Adriana, se não voltar ao normal. De boa, beleza. Adriana, se não voltar ao normal, sai e entra de novo. Beleza? Então, continua a história. Foi só a prefeitura que solicitei? Não. Tinha que fazer toda a alteração, né? Então, fui lá, solicitei para fazer alteração de RG, CPF, justiça eleitoral, tudo mais, fazer todas as alterações. Exerci o meu direito de titular. Tá mudo? Oi, voltou? Voltou? Estão conseguindo me ouvir? Tá mudo ainda? Não? Tá ouvindo normal? Tá. Então foi só pela prefeitura que. Não, volta. Então fui lá, exerci o meu direito de pedir essa atualização. Dados. E aí isso envolve a qualidade dos meus dados, a integridade dos meus dados. Ok? Ok. Então, assim, ao casar, acrescentei o sobrenome da esposa. No meu caso, foi lá, acrescentei o hábito. Posso pedir para retificar meus dados? Acredito que falar que pode, né? Você pode perguntar para vocês lá, acredito que todo mundo vai responder que pode, porque pode. Posso solicitar. Posso fazer essa solicitação. Vamos para o próximo, então? Mudei o endereço. Posso pedir para mudar meu endereço? Nossa, ficou redundante aqui. Mas tá bom. Mudei de endereço. Posso chegar na prefeitura, por exemplo, lá, chegar no meu grupo administrativo e falar assim: quero alterar meu endereço porque eu mudei. Posso fazer isso? Manda um sim ou não, pode? Deve, né? deve. Posso. Se eu não quiser. Se eu não quiser, particularidade sua, mas poder você pode. Ok? Tem alguns bancos de dados que eu tenho endereço dos meus pais, inclusive. Isso acontece. Próximo. A empresa Sol do Meio-Dia se recusa a atualizar minhas informações. Isso é correto? Então, foi lá na empresa Sol do Meio-Dia, empresa de distribuição de água, tá? Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu mudei de endereço, eu só quero que você altere meu endereço aí. E aí, eles pegam ele pra mim e falam assim, não posso fazer essa alteração, não quero fazer essa alteração. Porque eu vou ter que mexer no banco de dados, não quero mexer. E aí, eles podem fazer isso? Não? Sim? Não? Vai perder o cliente? Possivelmente. Não? Não pode, né, pessoal? Se eu estou solicitando, eles têm que fazer. Ah, mas meu profissional é muito antigo, meu sistema, nossa, eu tenho que pegar e ir lá no computador, lá dentro, e mexer, e às vezes ele cai. Bom, aí o problema não é meu, né, meu amigo? Eu solicitei, você vai ter que fazer. Ok, pessoal. Ok. Transparência. Ah, Adriana, você vai falar da legislação de informação? Não. Você vai falar do porto de transparência? Não. O que você vai falar? Princípio de transparência e atenção e destaca as pessoas têm o direito de receber informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Mas se ele falou assim, qualidade de dados, eu falei em parte, mas a questão aqui da transparência, ali, você vê que o LGPD ela bate muito essa questão de informações claras. A questão da transparência aqui que ele fala é a questão de transparência perante o titular de dados, tá, pessoal? Não é questão de a LGPD fala em princípio de transparência, então a partir de hoje, nome, endereço, telefone do funcionário vai aparecer tudo lá. Não é nesse sentido, não, pelo amor de Deus, tá? É no sentido de transparência para com o titular de dados. E a transparência nessa questão, se eu coloquei aqui, ó, ela se envolve na questão de clareza, tá? Ele fala que a ideia é que informações não devem ser excessivamente técnicas.
Então, como eu disse lá no direito dos titulares, existe necessidade que as informações sejam claras e específicas, de modo que qualquer pessoa leia e entenda. Então, tanto eu, Adriano, advogado, quanto o Daniel da pizzaria, eles têm que entender da mesma maneira, ok? Então, por isso, nesse momento, tem que deixar um pouco as questões técnicas de lado e focar mais em ser algo claro de fácil entendimento para que a pessoa entenda. Fazem isso? Não muito, mas deveriam. O princípio deveria ser respeitado 100%. Vamos lá? Transparente. Simples e claro, exatamente, Ana Cristina. Tem que ser simples e claro, objetivo. Então, não se limita apenas aos dados em si, olha aqui, mas também os agentes envolvidos. Olha só. Eu vou querer saber quem que é a pessoa responsável pelas decisões tomadas. Então, eu vou querer saber quem é o controlador, Vou querer saber se tem operador? Vou querer saber quem é o encarregado? Também tem relação a isso. Então, além de eu saber dessas informações, de quais informações estão lá, de uma maneira clara e específica, de como modo qualquer pessoa entenda, eu tenho que saber quem são os atores também. Então, tem que ter essa transparência de me ser informado quem são esses atores que participaram disso. Ah, Adriana, vai falar do funcionário fulano de tal que fez a utilização dos meus dados? Não. Vai falar quem que é o controlador, vai falar quem que é o operador, caso tenha, e vai falar quem que é o carregado. Simplesmente. Esses atores. Ah, não tô entendendo nada disso daí, de controlador, operador, encarregado, tudo bem. Você vai entender mais à frente, a gente vai ter uma aula de agente de tratamento, e nessa aula você vai entender. O que você precisa entender é que nesse momento, quando eu falo de transparência, eu não falo só referente aos meus dados, eu não falo só referente à segurança que isso aplica, mas eu falo também referente aos atores que estão envolvidos aí. Mas a LGPD é assim, e as questões comerciais não estão nem aí, né? Tipo, da empresa e tal. Não, não é bem assim. Eu até destaco aqui uma questão de que a LGPD, ela sempre protege segredos comerciais. Então, a partir do momento, se existe uma informação específica, por exemplo, que ela possa vir a trazer algum prejuízo em relação ao sigilo comercial, aí pode existir uma justificativa para que essa empresa não tenha transparência nesse ponto específico. Ok? Pessoal, me fala só se a transmissão está normal, porque para mim aqui está travando a minha. Não sei se para vocês é normal, só me fala se é normal. Para mim tá dando um delay aqui interessantíssimo. Tá normal? Tá tudo bem. Então só para mim. Se tá bom para vocês, tá ótimo. Vamos por questões? É a obrigação das empresas manter os dados de contato do encarregado de dados em seus portais. E aí? É a obrigação das empresas ter as informações do encarregado nos portais? O site? Ou não? E aí, pessoal? Podemos estar falando de transparência e do nada você fala disso daí? Tá relacionado. Mas e aí, é obrigado? Não é obrigado? Eita. E agora? Eita, né? Será que é obrigado? Será que não é obrigado? Bora, pessoal, sem medo. Só o contato? Vamos lá. O que tem que ter do encarregado de dados? Primeiro que é uma obrigação legal, tá? É obrigado sim. Tá? O que tem que ter do encarregado? Tá? O nome de quem é a pessoa e tudo mais, e um contato. Tá? Aí, Adrian, tem que ser e-mail, tem que ser telefone? Não, pode ser qualquer um dos dois, tá? Pode ser e-mail, pode ser telefone, pode ser um canal de contato,
de repente ali, tá? Mas tem que ter um contato específico com o encarregado, sim, tá? E a obrigação legal, ok? Próximo. João pediu que a prefeitura da cidade Mar do Norte informasse como está sendo feito o armazenamento e tratamento de seus dados. O que a prefeitura deve fazer? E aí, o João foi lá e falou para a prefeitura de Mar do Norte, eu morei aí há 3 anos atrás e eu quero saber, primeiro, se tem dado meu armazenado aí, se tem tratamento, se foi tratado, o que foi feito, foi eliminado. Eu quero saber. E aí? Tem que informar. Boa, Daniel. Tem que informar. Ela tem que informar. Ah, Adriano, mas a prefeitura do Mar do Norte, ela tem 600 sistemas separados e não conseguiu fazer interoperabilidade. Ok, então você dá um prazo hábil e você se vira para conseguir. Nossa, mas é absurdo porque não pensa na realidade de cada município. A lei de 2018, nós estamos em 2025. O ideal seria que cada prefeitura se adequasse e resolvesse os problemas internos relacionados a isso, porque isso é uma obrigação básica, que resolvesse isso de lá para cá já. Nós estamos falando aí de 7 anos. Ah, mas 7 anos para administração é pouco. Ok. Mas a questão é que essa lei exige uma rapidez maior. Então não interessa se existem N sistemas. Não entendi, Ruth, passar. Fernando, vi um vídeo que dizia responder em 15 dias. Então, Fernando, o que acontece? A LGPD ela não fala em específica quanto seria esse prazo, né? A NPD também fala em prazo hábil, né? Prazo hábil é um pouco complicado ali em cima. Tá? Mas, assim, 30 dias sobre essa questão? Exatamente, Daniel. Deveria. Então, voltando, Fernando. Não tem específico quanto seria esse prazo, tá? Eles determinam que 15 dias seria o prazo hábil. Mas nada impede de você passar as informações de maneira parcial, né? Ou seja, de você apresentar a informação para o titular de dados, informar para ele, ó, ainda falta apresentar de tal e tal lugar, ou ainda faltam ainda alguns dados, e dentro de tantos dias nós vamos informar a segunda parte, e informando de maneira gradativa, você não estaria descumprindo. Tá? Infelizmente, principalmente quando são estruturas muito grandes, a gente tem que procurar maneiras de resolver isso daí. Ruth, os dados solicitados à Coca, eu não entendi, perdão, Ruth, se puder complementar, que eu não entendi essa parte. Então, aqui o dever da prefeitura é informar, tá? Tem que informar. Vai pedir prazo, vai ter um trâmite interno, não sei, tem que informar. Próximo. Antônio, ex-gerente comercial da Coca. Ah, você está falando daqui. Ah, tá, Ruth, agora entendi. Antônio, ex-gerente comercial da Coca-Cola, solicita à empresa todos os documentos que citem seu nome. O que a Coca-Cola deve fazer? Ah, tá tentando responder a questão da Coca? Então responde pra gente aí, Ruth. O que a Coca-Cola tem que fazer? O Antônio, ele é gerente, ele pegou e pediu pra Coca tirar todos os documentos que citem o nome dele. Eliminar tudo. E aí, o que a Coca faz? E aí, pessoal? A Coca vai eliminar todos os documentos, pede prazo executa, não pode. Depende do documento. Gostei, Daniel. Depende do documento. E se um desses documentos tiver um segredo comercial, por exemplo? E se essas informações, esse gerente, por exemplo, se o fato de serem eliminadas acabar atrapalhando o serviço da Coca-Cola, por exemplo?
Também entra na questão de prejuízo financeiro, Brito. Também entra na questão de prejuízo financeiro. Então depende. Então, nesse caso, depende. Em um âmbito geral, geralmente as informações ou documentos que tem o gerente, geralmente essas informações elas têm alguma coisa de segredo comercial ou de sigilo que é necessário ali. Então, em regra, nesse caso, não vai caber eliminação de todos os documentos. Senhora, eu acho que não pode. Alguma parte desses documentos deve estar associada. Também essa questão de RH, mas a questão de RH, de grupo administrativo que seja, aí vai a questão do porquê que essa informação está lá, tá? Se essa informação do grupo administrativo, do RH, ela é só para questão de controle de funcionários, a partir do momento que ele não é mais funcionário, não existe motivo para continuar lá. Só que geralmente não é só esse tipo de como é que fala de finalidade que é, tá? Geralmente é uma ou outra específica a mais, que o fato de tirar todas as informações dele do sistema pode vir a prejudicar a empresa. Tá bom, pessoal? Próximo. Segurança. E aqui, quem faz essa parte? Os envolvidos no tratamento, como empresas ou pessoas, precisam adotar medidas técnicas. Atenção nisso aqui. Medidas técnicas e administrativas para evitar acessos não autorizados. Todo o ecossistema de cibersegurança e de proteção cibernética. Quem faz isso? Em âmbito geral, a AGTEC. Então, quem exerce esse princípio de segurança no âmbito geral é a AGTEC. Padre, vai ser só a AGTEC? Aí vai depender. Agora eu não recordo quem foi. Acho que foi o Luciano que falou, né? Eu não recordo quem foi que falou. Oh, meu Deus, eu tô ruim de memória, pessoal. Mas tá todo o pessoal de TI da SESGES aqui, né? Não sei se algum de vocês mexe com a parte só de cibersegurança ou de segurança da SESGES. Mas, caso vocês mexam com isso, caso, é aí por desconhecimento meu, tá, pessoal? Caso tenha uma parte de cibersegurança específica só da SESGES lá, que não seja a AGTEC que faz, aí nesse caso, esse pessoal que faz essa parte específica que vai ter envolvido a questão do princípio da segurança. E o princípio de segurança envolve uma questão que o pessoal não debate muito, mas deveria debater mais, que é uma questão chamada accessing. Accessing é determinar quem vai poder acessar determinadas informações ou ter acesso a determinados sistemas. Só que geralmente ninguém faz isso. Tá bom? Tá bom. Por que isso é importante? Porque a LGPD, ela fala muito sobre medidas necessárias de segurança. Porque quando a NPD bate na porta, por exemplo, como aconteceu com uma rede famosa de farmácia chamada Drogasil, posso falar o nome porque é essa notícia. Quando eles bateram na porta, uma das coisas que eles pediram é o inventário de dados, ok, como padrão, mas outras coisas que eles pediram foi que a Drogasil informasse as medidas de segurança necessárias. Então, na maioria, pelo menos na grande maioria das vezes que a NPD vier discutir qualquer questão relacionada à proteção de dados em relação a uma empresa, um município, um estado, que seja um ministério, ela sempre vai bater, e uma das questões que ela vai bater vai ser a questão das medidas de segurança que estão sendo aplicadas. Ok? Ok. Quem protege os dados deve antecipar, prevenir todos os cenários possíveis. E aqui vem uma questão de análise de risco, que eu falei anteriormente, e aqui vem uma questão de critérios de prevenção, e aí vem outras questões específicas aqui também. Tá bom? Tá bom. Vamos de questões? A empresa ABC Cosméticos de novo aqui, ó, armazena os dados dos seus clientes em uma planilha no Excel.
E aí, pessoal? É seguro? Eu sei que tem algumas empresas que fazem isso. Mas aí, salvar as informações de todos os clientes em um planilha de Excel é a melhor maneira de garantir a segurança desses dados desses clientes? O Daniel diz que é. O Daniel, eu não entendi isso. Ele diz não é a ideal. Ah, não é ideal. Ah, entendi. Não é ideal. Não é ideal. Por quê? Porque o Excel, assim, apesar de ter certas questões de segurança, tudo mais, Luciano, não é seguro, mesmo que o PC esteja desconectado de alguma rede. Apesar do Excel ter os seus parâmetros de segurança ali e tudo mais, o Excel, em um âmbito geral, ele acaba sendo muito utilizado por questões mais domésticas, né? Por questões mais, às vezes, uma coisa ou outra no trabalho e tudo mais. Então, se você colocar um banco de dados muito grande nele, de repente não é algo que pode ser interessante, né? Existem outras maneiras de você fazer isso. Então, não é a medida mais segura, principalmente para um banco de dados de clientes, tá? Ok, ok. Ah, Adriano, mas se eu pegar e contratar um outro sistema e tudo mais, vai ser muito caro. Pode ser que saia mais caro, sim. Aí você vai ver que gastos com cibersegurança ou com segurança nunca são demais. Porque futuramente isso pode tirar uma dor de cabeça que talvez você tenha. Ok. O Banco 123 investe todos os anos em testes de vulnerabilidade, com prêmio em dinheiro. Seria uma boa ideia? Isso aqui que é os famosos hackathon, né? Eles têm. Então a empresa, tem vários bancos que fazem isso, né? Que todo ano eles dão prêmio em dinheiro. Tem, aqui no Brasil, não sei se os prêmios são altos, tá? Mas fora do Brasil, os prêmios são altos, tá? Então eles chamam todo mundo lá para descobrir vulnerabilidade e a partir disso melhorar os sistemas de segurança. Isso é uma boa? É uma boa fazer isso? O que vocês acham? Se é algo que seria interessante, sim. Sim. É bom, né, pessoal? Primeiro que você tem a visão de fora de uma pessoa que vai ali já com o intuito. Primeiro que ela quer ganhar o prêmio, né? Então já vai com o intuito de tentar invadir. De todo um pouco. Segundo, que a partir disso você consegue melhorar os problemas que talvez tenha no seu sistema. Tá? E as urnas eletrônicas? Votem para isso já. Pessoal, a questão. Isso aí vai dar discussão, vai dar. Eu não vou entrar na discussão, eu vou entrar só no ponto específico, senão a gente vou começar. Não é seguro. Então, eu vou entrar só no ponto específico, tá? Não vou entrar se ela é segura ou não. Tem alguns documentos, alguns estudos que mostram, inclusive, que ela não tem uma segurança tão boa, tem estudos que mostram que tem, então eu não vou entrar nesse ponto, tá? Eu vou entrar só no ponto mais específico, que é o seguinte, agora eu não recordo quando, mas se não me engano são 1 ou 2 anos antes da eleição, se não me engano, eles abrem para, obrigado, amor. Eles abrem para quem quiser fazer teste de vulnerabilidade das urnas, e aí pode fazer, qualquer pessoa pode se cadastrar para tentar fazer e tudo mais. E aí, a partir disso, tenta melhorar as urnas. Essa é a iniciativa, tá? Para isso. Ah, se não é aplicado, se não é seguro, não é seguro, é outra questão. Quero só bater nesse ponto específico, tá? Porque as urnas eletrônicas têm tipo um hackathon também das urnas. Ok? Ok. Prevenção. A prevenção está extremamente ligada com a segurança, tá? São medidas para garantir e impedir que as vulnerabilidades venham acontecer. Tá bom? Questões? Existe necessidade de criar um sistema que resolva os problemas antes que eles aconteçam. Então a ideia é que exista algo que possa evitar eu acho muito forte, né? Porque nada é 100%, mas algo que possa
impedir um pouco, ou talvez assim, prejudicar qualquer tentativa de vulnerabilidade, de invasão, e por aí, qualquer tipo de problema. Tá? Cuidados prévios podem evitar problemas grandes no futuro. Então, aqueles cuidados mais interessantes, e aí vão direto, tá? Inclusive alguns mais domésticos, assim, que eu diria, mais para casa e tudo mais. Primeiro, o que eu vejo, assim, é batata, assim, eu não sei vocês, eu vou até perguntar aqui. Quem tem um antivírus, quem paga a licença prêmio do antivírus aí? Quem paga a licença prêmio do antivírus? Qualquer antivírus que seja. Manda aí, eu pago. Eu, eu. É baratinho hoje em dia, né? Hoje em dia você pode pagar coisa de... Ah, o meu tem que pagar, tem que atualizar, inclusive. Depois está encerrando já. Acho que tem mais deve ter mais um mês só. O serviço de antivírus, o meu eu paguei, acho que foi 50, acho que foi 50 e poucos reais, uma coisa assim. Não recordo agora por isso. Isso aqui não chegou a 100 reais. Tava em promoção, foi 2 anos. Então é barato, pessoal. Então, se pegar assim, vamos supor que seja 100 reais, não chega a 100, tá? Se pegar 100 reais e você dilui em um ano inteiro, dá o quê? Dá menos de 10 reais por dia. Por dia não, por mês. Então, pra te ajudar no possível dor de cabeça que você vai ter, tá? Boa. Outra coisa que mais, Adriano, tem uma coisa que esse eu ganhei do amigo meu, e não vou conseguir mostrar pra vocês, mas é aqueles famosos protetores de câmera, de webcam. Eu tenho uma aqui, do amigo meu da Pecoff, que ele me deu. Aí eu coloquei na webcam, e se eu quero ativar eu abro, se eu não quero eu fecho. Medida de higiene de segurança. Ok. Ok. Próximo. Não discriminação. E aqui é simples, tá, pessoal? Não é permitido usar tratamento de dados para fins discriminatórios, legais ou abusivos. É isso. Eu não vou poder coletar, por exemplo, informações como gênero, como sexo, por exemplo, para utilizar isso para segregar um tipo de população, ou de repente para impedir que determinado tipo de pessoa tenha acesso a determinado tipo de tarefa. Não vou poder fazer isso. Ok? A polícia na Europa utilizou dados de todas as prisões, isso que aconteceu, tá? Já realizados para servir como banco de dados uma IA e poder identificar possíveis criminosos. Isso aconteceu, tá? Inclusive ele aparece num documentário chamado Coded Base, que tem na Netflix também. E quem quiser ter um conhecimento um pouco maior sobre as utilizações da inteligência artificial, principalmente nessa iniciativa, é interessante demais. Deixa eu escrever o nome dele aqui para vocês. E nesse caso aqui específico, não deu certo. Por que não deu certo nesse caso específico? Porque ele acabou lendo algumas imagens de maneira incorreta, então acabou identificando pessoas que não eram criminosas como se fossem criminosos. E a ideia dessa inteligência artificial era identificar possíveis, como é que fala, infratores. E aí é um problema gigantesco. Aconteceu também nos Estados Unidos, e aí que eles tentaram utilizar um robô para dar sentenças na corte dos Estados Unidos, tá? Sentenças de caráter criminal. O que aconteceu? Ela dava a possibilidade de não ser condenado para pessoas que fossem caucasianas, que fossem brancas, e para pessoas que fossem negras, ela dava a probabilidade maior de condenação, bem como também dava a quantidade maior de pena. Tá? Você fala, como assim? Eles eram crimes iguais. Por que acontecia isso? Porque a base de dados dessa inteligência artificial era uma base de dados que vinha desde os primórdios. Isso nós pegamos desde os primórdios, aí existiam muitas questões de preconceito de quem realizava esse tipo de veredito, esse tipo de julgamento. E aí, com certeza, a inteligência artificial vai acabar cometendo esse tipo de erro. Ok? Ok. Próximo. O mesmo foi feito no estado de Miyake julgar processos criminais, que eu acabei de falar. Tá?
Smart, eu não conheço o Fernando Smart Sampa. Vou pesquisar. Então, aqui, indicação de filme Code Base. Responsabilização. Tá? As organizações devem demonstrar a adoção de medidas eficazes para garantir a conformidade das normas de proteção de dados. Tá? Então não basta fazer, ela tem que provar que está fazendo. Deixa eu ver se eu falo de boa fé. Aqui. Mesmo agindo com boa fé, o descumprimento de normas de proteção de dados vai contar com serviço de de proteção de dados. Na questão da LGPD, quando nós falamos de como é que fala? Quando nós falamos de boa fé, não adianta apenas falar em boa fé, você precisa comprovar a boa fé. Então, se uma empresa fala que está no caminho da adequação da LGPD, por exemplo, mas ela não apresenta documento qualquer ou pouquíssimos documentos feitos em período remoto, há 4, 5 anos atrás, e querem dizer que estão caminhando para a adequação da LGPD, perante a NPD, isso pode não ser uma boa fé. Fala, meu amigo, mas como que você pegou e trouxe todos os jornais em 2018 e falou que sua empresa estava caminhando para adequação? Criou um documento no mesmo ano falando sobre a importância de adequar a LGPD e depois você não criou nada e nós já estamos em 2025 e você quer vir me falar que você está no caminho de adequar a LGPD? Como, meu amigo? Não tem boa fé. Tá, mas o inventário de dados, cadê? Você fez? Não, não fez. Tá, o que você está fazendo dentro da sua empresa para isso? Eu fiz uma palestra com os funcionários. Tá, que mais? Então, foi só isso. Não adianta. A Boa Veste comprova com documentação. A prova, não adianta você falar que você está cumprindo se você não apresenta comprovações que você está cumprindo. Como é que você vai falar que você está tendo medidas básicas de segurança dos dados se você não apresenta, por exemplo, uma política de segurança da informação? Como é que você vai falar, por exemplo, que está tratando bem determinados dados se não, na medida que você faz a coleta, você não tem um ciclo de vida determinado dos dados? Como é que você vai falar que você está cuidando bem da proteção de dados de determinada empresa se você não tem nem sequer um inventário de dados pronto, ou nem sequer a caminho? Desculpa, mas você não está fazendo nada. O Smart Sample é o maior sistema de monitoramento. Tá, legal. O reconhecimento facial de câmera inteligente, identificação na casa de jornal. Interessante, interessante. Vou dar uma pesquisada. Agradeço pela informação, Fernando. Agradeço mesmo pela informação. Então, não adianta nada disso. E aí eu entro de novo na questão das Smart Cities, cara. Como é que você vai falar, é uma cidade inteligente, ok, mas o que você está fazendo com os dados das pessoas que estão utilizando as funcionalidades da cidade inteligente? Não tem nada. Pois é. Mas eu estou fazendo o monitoramento urbano, medida de segurança, ok. Tem algum documento demonstrando como vai ser feito, como vai ser cuidado, determinado dado, determinada informação que foi coletada ou não? Não, não tem. Então eu vou ter que providenciar alguma coisa relacionada a isso. Mesmo as medidas de segurança sendo dispensadas pela LGPD nesse momento, porque teria que ter uma lei específica. Mesmo assim. Já ajudou a perder mais de 1.000 foragidos em São Paulo. Legal, Fernando. A gente tem uns aeroportos, se não me engano, que estão fazendo isso também. Mas eles estão fazendo o seguinte, alguns aeroportos, se eu não me engano, aqui de Campo Grande tem isso daqui. Não, minto.
São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado. Não sei como é que tá agora, porque isso faz um tempinho. O que eles faziam? No momento que o passageiro chegava, fazia reconhecimento facial do passageiro e já fazia o check-in ali. Então o check-in já teria feito, o passageiro podia entrar e seguir. Legal? Mas legal saber, Fernando. Vamos lá de questões? Minha empresa não está adequada ao LGPD. Se eu mostrar que tenho vontade de resolver, é suficiente. Se você mostrar que tem vontade de resolver, sim, é suficiente. Mas como que eu mostro isso? Com documentação, com atitudes. Isso não adianta. Você só falar que quer resolver, não adianta. Você precisa demonstrar documentação. Ah, mas como é que eu demonstro essa documentação? No âmbito privado, aí você vai apresentar a política de segurança da informação, por exemplo. Vai apresentar, de repente, um guia de boas práticas que você tem, ou, de repente, uma política relacionada à proteção de dados que você tem, apresentar para os seus clientes, para os seus funcionários, perdão, vai apresentar também, de repente, ali o inventário de dados que você tenha. Olha a boa fé. E na esfera nossa esfera aqui, na esfera pública, o que eu apresento? Você vai apresentar um decreto regulamentador? Você vai apresentar, de repente, um guia de boas práticas? Você vai apresentar, de repente, instruções normativas que existirem? Você vai apresentar um inventário de dados? Olha só. Minha empresa está fazendo a adequação do LGPD, porém seus atos não têm eficiência. Isso é suficiente? E aí, pessoal, se eu estou fazendo a adequação do LGPD, porém eu não apresento nenhuma situação, tipo, não tem documento nenhum, e os atos que eu faço, que são, de repente, uma palestra ali, ou de repente um comunicado ali que informa o LGPD, se eles não surtem efeito, isso resolve, pessoal? Sim ou não? 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 Não. Pois é, pessoal, não resolve, não demonstra boa fé. Não demonstra boa fé. Deve me explicar em NPD. O que eu tenho que informar para o NPD? Como é que eu vou informar o NPD algo que eu não tenho? É complicado. Ok, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Deixa eu interromper aqui. E vamos para a revisão. Hoje eu estou enrolado. Eu enrolei vocês. Vamos rapidinho a revisão hoje. Prometo. Então, nós aprendemos hoje o que? Os princípios, tá? Os princípios que são 10. Primeira finalidade, lembrando da finalidade, propósitos explícitos, legais e específicos. Ok. Princípio da adequação também aprendemos que tem que, ou seja, é atrelado ao princípio da finalidade e a partir do princípio da adequação, tá? Todo tratamento de dados ele deve seguir aquilo que foi especificado no momento que foi consentido, tá? No momento da coleta. Ok? Ok. O que mais nós temos a partir daí? A partir daí nós temos o princípio da... Opa, perdão, o princípio da necessidade. O princípio da necessidade que é o mínimo necessário para cumprir aquela finalidade. Depois disso, nós temos o princípio do livre acesso, e aí o livre acesso eu já posso integrar ele ao princípio da qualidade dos dados, da transparência, porque eles estão praticamente relacionados, tá? Que é o fato de eu poder ter a possibilidade de acessar mais informações de maneira simples, clara e específica. De maneira de fácil entendimento, e que o mecanismo para eu acessar seja de fácil entendimento. E que eu tenha acesso não só aos meus dados, mas também aos atores que estavam relacionados a isso. O princípio da segurança e o princípio da prevenção, eles já andam de mãos dadas, que é o fato de ter mecanismos de segurança mínimo suficiente para poder atender, tá? Para poder garantir essa proteção de dados. Ok? Um de caráter preventivo e outro de caráter repressivo. Não discriminação, que não discriminação fala que não utilizar coleta de dados, não utilizar tratamento de dados, para caráter discriminatório. E aí é autoexplicativo. E por fim, responsabilização e prestação de contas, e a gente bate muito na questão da boa fé. Então não adianta você falar que está cumprindo, você tem que mostrar que tá cumprindo. Pessoal, por hoje é só. Está disponível no Moodle
Como é que fala? A aula em formato PDF. Ok. Então já está disponível lá, tá? E vou ficar mais uns minutinhos aqui para perguntas, questionamentos e por aí vai. E quem não quiser, e quem quiser pode partir. Teve uma boa noite, beleza, pessoal? Vou ficar mais uns 10 minutinhos aí. Quem tiver pergunta, questionamentos, pode mandar aí para mim. Bastante boa noite. Beleza. Ah, pessoal, quem ficou. Ô, Fabiane, manda para mim. Fabiane, manda para mim também lá no grupo. Esqueci de falar disso. Quinta-feira não tem aula, tá, pessoal? Próxima aula é dia 22. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado, Fabiane. Obrigado, Luciano. Ah, tem feriado, né? Feriadinho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado, Fabiane.